Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Maderarte, o de apaixonado por marcenaria. No conteúdo de hoje, nós vamos mostrar para vocês um teste que nós estamos fazendo, ainda não definido, mas é um gabarito para nós fazermos cortes circulares ou corte redondo, como queira, com a nossa tupia. Não é um gabarito que eu vi na internet ou que eu copiei de alguém, é uma coisa que eu imaginei. Tinha aqui algumas sobras de madeira, pensando em um portão velho, já com alguns furos. Eu falei, por que não usar esses travessão do portão que já tem furos para me criar um gabarito? Então, feito isso, eu peguei uma base plana, unindo as duas partes para ficar bem pesada, né? E achei o centro no eixo X dessa base. E no primeiro teste que eu fiz foi com um parafuso. Eu percebi que com o parafuso, na folga do parafuso, entre o diâmetro do parafuso e o diâmetro do encaixe da base da tupi, que é a ferramenta especial que a gente usa para fazer esse tipo de corte, tinha uma folga muito grande. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui medir com o paquímetro a circunferência desse furo e achei 6,5 milímetros. Então, 6,5 milímetros, eu pensei em fazer isso com uma cavilha comprida e um pouco fina, até conseguir achar a cavilha. Mas o problema é que a cavilha não suporta a pressão da vibração da máquina girando e o peso. Então eu procurei uma broca já usada, que tivesse o mesmo diâmetro. Então eu achei uma broca de 6,5 no seu corpo. E com a própria broca, eu fiz o furo, essa broca ficou um pouquinho folgada. Eu coloquei uma fita crepe para que ela não tenha jogo algum. Então, partindo desse princípio, nós fizemos o nosso primeiro teste. Conseguimos cortar. Percebe que a broca lá vai me dar o suporte necessário, entendeu? Então fica dentro do diâmetro da broca, ó, e eu não tenho folga, ó, Então, o dig da Makita, da tupia da Makita 3709, ele não vai encontrar folga que encontrava num parafuso. Então já fizemos um corte com um acabamento bem melhor e sem muita folga, certo? Mas percebi que usando esse bit, eu perdia muito em diâmetro, ó. Então, só numa circunferência, eu perco nesse bit aqui 5,5 milímetros. Então é muita coisa. Então eu resolvi procurar dentro dos meus acessórios e ferramenta um bit bem menor. Vamos fazer um teste com esse bit agora. Esse bit, ele tem, na verdade, 2,5 milímetros. Praticamente a metade, menos da metade. Então eu vou ter uma precisão de corte maior e melhor e menor perda de material. Mas para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que fazer um furo com a mesma broca que eu furei esse primeiro corte, para que a peça entre e fica fixa aqui dentro. Aqui são as minhas paralelas, não são fixadas, simplesmente movimentada à mão mesmo, tá? E aqui, achando também
o meu centro com o meu eixo X, já tracei já as paralelas, tá? Que eu vou fazer o percurso do meu dig, da minha maquita, ou seja, da minha tupia, girar para o raio que eu quiser fazer esse corte circular. Então, feito isso, agora nós vamos entrar, depois dessa introdução, primeiro mostrar as ferramentas que nós usamos. Esquadro, tá? Usei uma escala, não gosto de chamar de régua, porque isso aqui é uma escala, mas tudo bem, pode ser chamado de régua. Aqui as chaves para afogar e apertar os nossos bits. Nossa parafusadeira, nosso alicate para colocar, ajustar. Por quê? Como é que está fixa a minha paralela? Minha paralela foi fixa com cavilhas. Então eu furei, eu aproveitei alguns furos que já tinha, tá? E com 3 cavilhas eu consegui, fixar minha paralela e fiz a minha cabeça e minha base bem simétrica, criando um quadrado em rebaixo. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer um furo, colocar a base que nós vamos cortar dentro do seu centro. Então, vamos usar a mesma broca, tá? E lembrando que eu estou usando uma broca de 6,5. Ó, uma broca de 6,5. Ok? Então, muito bem. Já tem um ponto de centro para a guia da broca, para não fugir do centro. Então, eu vou pegar a guia da broca, vou encaixar no centro. Fazendo isso, eu sei que a guia da broca já está no centro do furo e eu vou procurar a melhor perpendicularidade e fazer esse furo. Não precisa forçar. Pronto. Feito o furo, eu tiro e vou levar, para a base de onde eu quero fazer o corte. Então eu vou esticar minhas paralelas, vou deixar minhas paralelas aqui, para me dar o quê? Para me dar uma sustentação. Eu poderia, ou posso, fazer isso aqui também. Pegar essas ferramentas aqui, para não fugir ou não ter nenhuma fuga de esquadro. Depois a gente vai melhorar isso. Mas só estamos dando essas dicas, para você. Eu não preciso pregar. Por que eu não preciso pregar? Porque eu já tenho pressão suficiente e isso aqui vai me dar uma ideia de ângulo reto e de esquadro para que eu não tenha nenhum risco de fuga de corte. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer simplesmente isso aqui. Vou pegar minha tupia. Coloquei a minha tupia, certo? Então, aqui eu tenho o meu ajuste que eu quiser. Eu posso levar agora essa tupia para o raio que eu quiser. Então, para não estourar aqui em cima da minha paralela e nem estourar o diâmetro, porque eu determinei um raio de 15 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho uma perda de 6,5, tá? Como eu tenho uma perda de 6,5 aqui do raio, né? Até o centro, então se eu pegar esse raio aqui e dividir 6,5 por 2, eu vou encontrar mais ou menos 6,5 vai dar 3,25. Vamos botar aí 3,25 para cada lado. Então, esses 3,25 para cada lado, eu vou tirar aqui a medida que eu vou andar aqui. Então, eu vou andar aqui, Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui uma linha. Eu já fiz uma linha aqui. Então, eu vou andar com a minha ferramenta até essa linha. Então, quando eu fiz essa paralela aqui, eu já
tracei essa linha para cá. Agora, se eu quiser, não é o caso aqui de precisão, se eu quisesse uma precisão de raio, eu pegaria essa medida que já tem 15, traria para cá, mais 3,25 para chegar até 6,5, né? Descontando, é claro, ó, a metade do diâmetro da broca que está no centro. Mas como eu não preciso de diâmetro, ou melhor, de precisão, eu vou aproveitar essa referência dessa linha para deixar mais ou menos aqui em cima, porque isso aqui é só um teste, eu não estou aqui buscando precisão. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um primeiro risco de segurança, ó. Eu vou fazer isso aqui para saber se eu vou sair, ó, se eu vou sair muito da minha área de corte. Eu dou um giro aqui, ó, para saber se eu vou sair da minha área de corte. Ó. Então, ó, aqui, ó, eu estou dentro da minha área de corte e aqui também. Eu não estou atingindo as paralelas, certo? Não estou atingindo as paralelas. Então, o que eu vou fazer? Ó, como eu tenho quase zero de folga, o que nós vamos fazer agora é o corte propriamente dito. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, aqui nós temos um corte feito com parafuso. Nós não tínhamos usado ainda um eixo fixo no mesmo diâmetro do dig, da ferramenta da nossa tupia da Makita 3709. Então percebe que pela folga do parafuso, ao girar e manipular a tupia, eu tenho perda de simetria, Eu tenho perda de simetria e isso fica muito claro aqui, ó. Eu fiz um teste para você ver que a folga do parafuso, eu saio de um ponto fixo e com a folga do parafuso esse ponto fixo vai abrindo. Então quando cheguei aqui, ó, você pode abrir, você pode fechar de acordo com o seu tato, de acordo com o manuseio que você for fazer. Quando eu faço a substituição do parafuso, em vez de usar um parafuso aqui e coloco uma broca que tem o mesmo diâmetro que o dig da ferramenta especial da tupia, eu consigo, ó, um corte simétrico, eu não tenho fuga. A única coisa que eu posso fazer aqui é dar uma lixadinha bem leve para tirar algumas anteparas que não tem, mas aqui usei também o recurso das minhas paralelas, E só mesmo um batente para evitar qualquer deslize do giro da minha tupia. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo criar um ajuste móvel nesse sistema aqui, tá? Ou trabalhar com 4 padrões de corte circular dentro da minha área de 45 centímetros. Então eu posso trabalhar de 5 em 5. Eu posso determinar que eu posso partir do menor diâmetro que eu escolher
ir acrescentando 5 centímetros a cada tipo de corte para que eu tenha, por exemplo, a capacidade de fazer um kit de corte para fazer, por exemplo, um relógio de parede, para fazer um quadro, para fazer um porta-chave. Então eu consigo um porta-retrato, ou seja, o que eu quiser fazer em corte redondo ou o tampo de um banco, enfim, posso trabalhar dessa forma, uma vez que eu possa criar um paralelo móvel e continuando utilizando isso aqui, mas de forma fixa. Tá certo? Isso eu posso fazer. Mas isso é uma coisa mais para frente. Só estou lhe dando uma ideia do que você pode fazer. Como é um corte simples e eu já determinei aqui o diâmetro da minha tampa ou do meu corte, então o que acontece? Eu cortei dentro de uma área de 41 centímetros. Por quê? Eu não vou estourar os meus 45 centímetros porque eu tenho que dar uma folga para que a tupia não pegue nas minhas paralelas. Então, sempre preocupado com o corte com as minhas paralelas. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente determinei o seguinte, que do ponto fixo até a minha extremidade, eu preferi perder o diâmetro da broca, né, e ficar com o meu raio de 15 pontos aqui do meu furo, eu tenho 15,6,5, ou seja, tenho 16,5, quer dizer, 15,5 não, tenho 16,5. Então 16,5 é exatamente os 6,5 do raio da broca que entrou aqui. Então o que acontece? Quando eu aceito que de 15 vou perder 6,5, como foi um corte para teste, eu não me preocupei com isso. Agora, se eu quiser futuramente fazer um corte preciso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair essa diferença aqui, ó, que é 3,25 e fazer a soma para que eu tenha 15 centímetros exato aqui. Então, para que eu tenha 15 centímetros exato aqui, ó, eu tenho que partir, ó, do centro desse furo. Então, o que acontece? Olha onde vai bater 15 exato aqui. Então, olha só, eu tenho de 6,5, ó, se eu pegar aqui, ó, 6,5 dividido por 2, vai dar 3,25, né? 3,25. Então, 3,25 eu jogo lá no centro do meu raio, porque eu já tenho uma paralela, e venho aqui, ó, e traçaria o 15. Como foi um corte para teste, eu não me preocupei com isso, ó. Eu traçaria aqui, ó, e esse corte, esse círculo, ele viria para cá. Então, se eu medir daqui para cá, eu vou ter exatamente o diâmetro da broca. Ou seja, seria como se eu tivesse feito essa paralela aqui, ó. Ó, porque essa paralela de 15, eu não estou dando desconto do diâmetro da broca. Então, para eu fazer esse recuo, para eu ter esses 15, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar com esses 3,25, sabendo que vai ser 3,25 vezes 2, é 3,25 para um raio e 3,25 para o outro lado. Somando 3,25 vezes 2, eu vou ter 6,5. Então, 6,5 é exatamente isso aqui. Então, quando eu chego lá no centro do furo, para cá, ó, percebe que eu vou ter 15 certinho? Por que eu não tive 15? Eu fiz de propósito. Por que eu não tenho 15? E sim, 16,5. Porque eu transferi 6,5 do meu centro para a aresta secante da minha linha de corte. Então, dentro da minha linha de corte, ó, todo esse diâmetro da broca foi transferido para cá. Por quê? Eu não dei esse desconto. Então, sempre que você for fazer um corte preciso, não importa o diâmetro do furo desse corte, você vai ter que partir do centro desse corte. E o centro desse corte é exatamente 3,25. Então, quando você soma 3,25 para cá, 3,25 para cá, você tem 6,5. Quando girar para cá, você vai ter realmente os 15 preciso. Como foi um corte de teste, e eu fiz questão de fazer dessa forma, para te mostrar que, ó,
do ponto que eu não dei o desconto até a aresta, ó, 5, 6, 6,5. Então, 6,5 é, na verdade, ó, o diâmetro da broca. Olha aqui. Ó, eu ainda estou com o paquímetro aberto para você ver. Então, tenha esse cuidado de dar esse desconto, tá, da diferença do raio, do centro do furo. Por isso que é bom você ter paralela. Claro que depois que você fizer o gabarito, você não vai precisar ter esse trabalho todo. Aqui nós estamos partindo do princípio que eu estou fazendo um teste, criando um gabarito para amanhã eu ter cortes precisos. Então, se eu quiser amanhã fazer um corte de 15 centímetros preciso, eu terei que levar em consideração que o meu eixo de centro, que não permite a folga no corte da minha ferramenta especial, que é o dig da minha tupia, me permita, ao final do corte, eu ter 15 centímetros, entendeu? Então, eu tenho 16,5, entendeu? Eu tenho 16,5, tá certo? Ou melhor, 16,5, eu tenho 15,5, desculpa, entendeu? Porque quando eu somo aqui, ó, 15 com 6,5, né? Se a gente pegar aqui, a gente falando, ó, eu tenho 15 mais, ó, 0,65. Entendeu? Eu tenho que somar isso aqui, eu tenho que colocar esses 6,5 aqui. Então, ó, 15 mais 6,5. Vamos somar? 0, 5, 6 mais 1. Dá 11. Tá certo? Então, olha só, olha o que vai acontecer. Olha para quanto vai o meu raio. Aqui, estava dando 20,5. Então, olha para quanto vai o meu raio. Então, eu peguei aqui, ó, o meu 15 centímetros, joguei 6,5. Pô, mas vai dar certo? Vai funcionar? Por que está fugindo muito? Por que essa matemática aqui não está batendo? Você não precisa fazer essa conta toda. Você não precisa. Você só tem que se preocupar em que você vai puxar esse raio, ó, do centro do seu furo e marcar o 15. Certo? Então, quando você marca o 15, eu estou dizendo que esse 15 aqui está sendo considerado do ponto zero até a minha tangente, ou seja, a metade de 6,5 é 3,25. Essa é realmente a diferença que você tem que se preocupar para acrescentar, entendeu? Na verdade, nessa subtração. Então, se você pegar, o que eu fiz? Eu não me preocupei com esses 6,5 que é o eixo. Então, o meu círculo de corte foi para aqui, ó, 15, 150, 51, 52, 53, 54, 55, 56,5. Então, eu fiquei com 156,5. Então, ou 15,65. Então, eu fiquei com 156 milímetros e meio. Eu não fiquei com 150. Por quê? Porque eu não levei em consideração o eixo. Agora sim, nós estamos partindo para uma conta exata. Então, esse 6,5 foi acrescentado para fora. Então, meu círculo ficou o diâmetro do meu eixo fixo maior com relação ao 15 que eu provavelmente, hipoteticamente, deveria ter. Então, quando você traz aqui para esse raio, ó, 3,25 e marca 15, você vai ter 15 centímetros. Por quê? Ele vai dar um giro. Quando ele der um giro para cá, esses 3,25 vai somar com esse outro 3,25 aqui, ó, que é a outra metade do outro raio. Então, somando 3,25 dessa metade, desse primeiro giro, quando ela chegar lá no outro giro, mais 3,25, você vai ter 6,5. Então, um círculo de 150, entendeu? Ele vai ter os mesmos 150 se você fizer isso. Agora, se você não fizer, você vai ter esses 156,5, ou seja, esse 6,5 aqui, ó, é o diâmetro do meu ponto fixo, que é o diâmetro da broca, ok? Só esse detalhe, esse bizu aqui, senão você vai ficar fazendo contas aqui, ó, e não vai achar o seu raio e a sua precisão no seu corte. Então, esse é o canal Mederart Wood, apaixonado por marcenaria. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas pelo que eu te mostrei aqui, tu já vai se ligar e já vai entender que você tem que dar esse desconto do raio, né, do diâmetro da sua broca, do seu ponto fixo.
Ou então, a partir da linha de centro dele já furado, ó, você tem uma paralela, fez, marcou, beleza, o corte vai sair certinho e sem também esquecer que você tem, ó, que botar na parte externa do rasgo o seu bit. Se você botar o seu bit para dentro dessa marcação aqui da paralela, tu também vai perder diâmetro. Então tudo tem que estar bem simétrico. Então a área do bit tem que estar na tangente externa do raio. Para quando ele cortar, ó, ele vai cortar exatamente por fora e não por dentro. Senão também tu vai perder a medida do diâmetro do nosso bit, que é 2,5. Ok? Então vale um joinha, vale um ok aí. Comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Então, para isso tudo, ó, a gente usou paquímetro, usamos escala, usamos esquadro, usamos martelo, grampo, usamos paralela, usamos aqui as ferramentas da Makita, nós usamos parafusadeira, enfim, a gente cria aí toda uma estrutura para fazer um gabarito. Mas depois de pronto, você vai traçar as paralelas, marcar os 15 com a diferença do raio, que é o diâmetro do seu ponto fixo, e você vai cortar madeira circular no diâmetro que você quiser, ok? Então, valeu!